Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí um mapa físico da África, em que eu vou destacar para vocês, algumas regiões que vão ser muito importantes para vocês entenderem a dinâmica, principalmente a dinâmica populacional do continente. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aí nas setinhas. Ó, primeiro, o Saara, tá? Que é toda essa área aqui em cor bege, tá? Que é o maior deserto africano. A palavra Saara já significa deserto em árabe, né? Então a gente inclusive evita usar a expressão deserto do Saara, você estaria sendo redundante, né? Deserto do deserto. Então sempre que vocês se lembrarem e puderem evitar, refiram-se a esse deserto apenas como Saara. Obviamente é um lugar onde você vai ter uma pequena concentração populacional, tá? Porque vai ser muito difícil se estabelecer aqui, por conta das condições, muito calor de dia, muito frio à noite e, sobretudo, a escassez de água, né? Que é o que caracteriza o deserto, muito mais do que a questão da temperatura. O deserto ele se caracteriza muito mais, qualquer deserto, tá? Ele se caracteriza muito mais por conta da escassez de água, tá? Do que qualquer outra coisa. Então, percebam que as pessoas vão evitar, obviamente, toda essa região, à exceção, obviamente, do Vale do Nilo, ok? Que vai cruzar o deserto. Ele consegue cruzar o deserto como um rio perene, não como um rio temporário, exatamente porque as nascentes estão aqui, tá? Nas montanhas aqui da Tanzânia, certo? Basicamente, Tanzânia, Ruanda, Burundi, Zaire, o Vale do Rio Zambézia. Então, essa região, depois eu mostro para vocês com calma, vai ser exatamente da onde vão sair as principais nascentes de grandes rios africanos, certo? Então, e é uma região de clima equatorial, então por conta disso não para de chover, na maior parte do ano. Por conta disso, o Nilo consegue correr, atravessar o deserto, tá? É muito parecido com o que acontece aqui no Brasil com o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, no clima tropical de altitude, e atravessa o semiárido, né? Também como um rio perene, exatamente porque a nascente fica em uma área onde há chuvas abundantes na maior parte do ano. No caso do Rio Nilo, acontece mais ou menos a mesma coisa. Então, é uma região aqui, o Vale do Nilo, de exceção, no Saara, onde vai haver uma concentração significativa de pessoas, sobretudo próxima à sua foz, aqui no Egito. Outra área muito importante é o Sahel, né, que representa aqui a passagem. Sahel significa em árabe, é outra palavra árabe que significa exatamente isso, a transição ou passagem, porque exatamente é quando você tem a mudança aqui do deserto, a transição do deserto para a área da floresta equatorial, tá certo? Então, o Sahel vai ser uma região que as pessoas vão buscar para o cultivo, por exemplo, exatamente porque ele apresenta condições, um pouco melhores do que o deserto e a floresta equatorial, para a produção agrícola e para a criação. Isso não significa que, a produtividade agrícola seja boa o tempo inteiro, né, em todos os anos. Isso vai depender muito das condições climáticas da região, que são muito instáveis, né? O Golfo da Guiné, que é toda essa região onde fica inclusive a Nigéria, que é a região mais populosa da África, é onde há inclusive a maior parte da água disponível, água potável disponível e solos agricultáveis, e é exatamente por conta disso que essa região é uma região tradicional de sobrecarga demográfica e até de maior disputa, né, entre os povos desde antes mesmo do período colonial. É uma das explicações, inclusive, para que haja mais países aqui nessa região, países menores, inclusive, porque a disputa entre os colonizadores nessa área, a cobiça, dos colonizadores por essa área é um pouco maior, tá certo? Então, os países são menores exatamente porque eles foram mais recortados pelas potências europeias. A gente vai mostrar essa partilha da África daqui a pouco.
Bom, então eu estou circulando aqui para vocês onde é o Golfo da Guiné, que é exatamente onde se tem hoje a maior produção de petróleo da África, né? A Nigéria está aqui, ó, e a maior produção de petróleo, da mesma maneira que acontece aqui no Brasil, um petróleo offshore, que a gente chama, né, que sai de alto mar e é produzido exatamente aqui. Bom, a floresta equatorial, né, similar à Amazônia, a gente vai ter do outro lado do Oceano Atlântico a floresta amazônica e aqui a floresta equatorial africana, onde se destaca basicamente aqui, ó, alguns países que são enormes exatamente por conta disso também. O Zaire, antigo Zaire, né, que agora é República Democrática do Congo, tá? Então tem a República Centro-Africana aqui em cima, justamente porque é uma outra região onde há menos população, menos disputas, né? Porque da mesma maneira aqui que a Amazônia é um lugar de difícil ocupação, a floresta equatorial africana também é um lugar de difícil ocupação. Então os países também tendem a ser maiores, as disputas também tendem a ser menores aqui. Bom, o deserto da Namíbia, que fica bem aqui no litoral da Namíbia, né, o país que dá nome ao deserto, e o Kalahari, que aparece bastante aí no Discovery Channel, né, que é uma área, né, que alterna aí deserto e savana, aí que é por conta disso também acaba tendo destaque. Então, a gente está aqui mostrando para vocês regiões que, por conta das suas características naturais, acabam, entre aspas, expulsando a população africana, os interessados, né, em ocupar a, regiões específicas do continente por conta de condições naturais adversas, né, o que a gente vai chamar de áreas anecúmenas. Eu não sei se vocês se lembram dessa expressão. A gente usa a expressão áreas ecúmenas para falar de áreas que são mais propícias à ocupação humana e áreas anecúmenas para falar de áreas que não são tão propícias à ocupação. Então, as maiores disputas entre as nações africanas, anteriores mesmo aí ao processo colonial europeu que vai acontecer só no século XIX, as maiores disputas estão nas áreas de maior disponibilidade de solos agricultáveis e disponibilidade de água, tá certo? E não exatamente aqui nas regiões que eu mostrei para vocês. A exceção, como eu disse, vai ser o Golfo da Guiné. Tá? As outras regiões, elas normalmente vão ser evitadas por conta da sua dificuldade para ocupação. Então, como as pessoas vão buscar áreas onde as condições são melhores, várias regiões da África você vai ter sobrecarga demográfica, escassez de água e saturação dos solos agricultáveis. Porque as condições naturais no primeiro momento até são boas, mas como a maior parte das pessoas vão para essas regiões, acaba rolando essa sobrecarga demográfica. Estou mostrando aqui para vocês agora o chamado Triângulo de Afar, né, que é uma região, onde supõe-se, né, ter evoluído o primata que deu origem à espécie humana, né, especificamente. Ele chama-se assim, né, de Triângulo de Afar, exatamente porque uma das civilizações mais importantes da África, que são os Afares, uma civilização salineira, se concentra exatamente aqui, nessa região. E aqui, né, nessa outra parte, está exatamente a região dos Grandes Lagos africanos, a região, né, dos Grandes Lagos de Água Doce, onde se concentram várias populações, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vivem basicamente da pesca, né? Então, por conta disso, essa é uma região muito procurada, de muitas disputas, e é onde você tem uma das concentrações. O continente africano vai ter algumas concentrações de população, e essa, onde fica aqui os Grandes Lagos, é exatamente uma delas. Tudo bem? Bom, continuando aqui, ó, esse mapa é muito interessante, ele caiu na UERJ, né? Não no exame de qualificação, na prova específica, mas ele mostra, ó, a influência humana. Quanto mais verde, menor a influência humana, quanto mais vermelho, maior a influência humana. Então percebam, ó, aqui, o Saara,
é o número 1, que ele numera aqui, ó, que tem muito pouca influência humana, exatamente por conta das condições adversas, assim como o Kalahari, aqui, tá? Número 2. O deserto da Namíbia, percebam, todos muito verdes por conta da influência humana muito pequena. O 4, a área da floresta equatorial, tá? Olha, eu estou falando das regiões mais adversas aí para a ocupação. E aí começam as partes mais avermelhadas, ó, o Golfo da Guiné, que é onde tem a maior parte da população da África, o Maghreb, aqui em cima, que é o extremo norte da África. Maghreb significa Ocidente em árabe, por isso tem esse nome, exatamente por conta da maioria de população árabe que vive aqui. Então, o Maghreb aqui, ó, que é o extremo norte, né? O pessoal também chama de África Mediterrânea, é onde vão se concentrar os principais portos e as principais cidades que vivem sob influência europeia, né? Lembrando que a África vai estar logo aqui em cima. O 7 é o Sahel, como eu disse para vocês, não há uma forte ocupação humana, mas há exatamente um cultivo e uma tentativa de promover a agropecuária aqui nessa faixa de transição. Tá? E lá em cima, por último, o delta do Nilo, né? Tá aqui atrás do 8, bem vermelhinho, e é no Egito já, né? Exatamente por conta aí, né, de tudo que o Vale do Nilo representa, tá, para a população em termos de prosperidade, né? Fornecimento de água e etc. Possibilidade de irrigação e tudo isso. Tá? Então, só para a gente resumir esse mapa aqui, ele mostra como aquelas regiões, boa parte daquelas regiões que eu mostrei para vocês no mapa anterior, tem uma maior ou uma menor influência humana. Tá? Então, só reforçando, como mostra a legenda aqui para a gente, quanto mais verde, menor a influência humana, em função das características naturais geográficas, quanto mais vermelho, maior é a influência humana, até não só de ocupação, como também atividades econômicas, como é o caso do Sahel, que eu mostrei aqui para vocês. Tá certo? Vou dar uma paradinha para a gente retomar no próximo vídeo.